Cumprimento essa igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? É grande alegria estar aqui com vocês, né? Meu coração exulta de alegria de poder estar aqui, amém? Que Deus é bom o tempo todo e nós estamos aqui porque Ele é bom, né? E nessa noite eu rendo graças a Ele porque Ele tem nos guardado e Ele tem dado aquilo que precisamos. Então tudo é por Ele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Nenhuma há condenação ao penhor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o penhor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porquanto o que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Soberano Deus e Pai, nessa noite nós apresentamos nossa vida. Eu apresento cada um aqui, representando a sua casa, o seu trabalho. Deus, em nome de Jesus, eu apresento os líderes dessa igreja e também o pastor presidente com a sua esposa, seus filhos. Pai, eu apresento também a vida do Valdo e da Monique. Deus, eu apresento a minha família diante de Ti, cada família aqui representada. Eu ligo no céu agora, mando embora agora toda enfermidade, todo mal, tudo aquilo que venha para tirar a paz. Pai, entra com a providência agora, na autoridade do nome de Jesus e do seu Espírito Santo. Ministra essa palavra conforme a necessidade de cada um de nós. Pai, que o teu amor que nos envolve nessa noite e que dura para a eternidade possa estar impregnado em nós, de maneira tal que todos que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Resplandece a tua luz, vivificando cada um de nós nessa noite pelo teu Santo Espírito, curando toda a enfermidade do corpo, da alma e do Espírito. Para a tua glória, nós te bendizemos e te adoramos. Use esse vaso de barro que possa ser quebrado, mas que possa ser construído a cada momento nas tuas mãos, que é o meio. Por isso tudo, te dou graças nessa noite. Bendito e louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Santo é o Senhor. Como é bom falar de Jesus, como é bom falar do Espírito Santo, e que tem tanto pouco valor hoje em dia. O Espírito Santo tem muito pouco valor
Espírito Santo, ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele é pouco valorizado, porque se nós estivermos nele, inclinaremos para o Espírito e viveremos vivificados no Espírito. Mas se nós inclinarmos para a carne e os nossos desejos da carne, então saímos da vontade de Deus e fomos para a vontade do mundo. Então aqui que o Espírito diz, quem inclina para a carne é carne, quem inclina para o Espírito é Espírito. O que é inclinar? Quando a gente inclina para a carne, a gente dá bons frutos. E a gente vê pessoas, árvores, inclinadas, dando muito fruto, mas quando você vai ver o fruto não é bom, porque está inclinada para o lado errado. Então nós também, como árvores plantadas à beira do ribeiro, como árvores plantadas no ribeiro de Deus, nós temos que dar frutos e tem que pender pelo lado do ribeiro, porque o ribeiro de águas puras é o Espírito Santo, amém? Porque não há em nós o Espírito geme por nossa causa. Ele nos intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele traz a paz. Hoje o mundo não tem paz porque é inclinado para a carne. Porque hoje as pessoas têm muita sabedoria humana. E a sabedoria humana é loucura para o mundo. A sabedoria humana é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Consertando aqui. Porque as pessoas não querem a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus, ela não é por fora, ela é por dentro. Ela é por dentro, ela não é por fora. A sabedoria de Deus, ela é dentro de cada um de nós. Ele é o agricultor. Ele planta, ele poda, ele rega, ele nos dá. Pelo Espírito, o agricultor planta mandioca, ele vê a mandioca? Não. Não. Mas ele tem conhecimento que a mandioca está lá. Então Deus, ele tem conhecimento daquilo que está no seu coração. Não adianta você querer me camuflar por fora. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não adianta falar assim, não vou falar isso porque fulano é bonzinho, fulano é meu amigo. Se ele não é amigo de Deus, ele é inimigo de Deus e é inimigo de quem tem com Deus. Tem muita gente que fala comigo assim, quer você falar alguma coisa comigo? Eu estou fazendo faculdade, você não fez faculdade. Eu não fiz faculdade da escola, mas eu fiz faculdade espiritual. Que a minha faculdade é na palavra. Quando a pessoa for para casa, ela tentar o quê? Uma pós-graduação, né? Então eu estudo a palavra. E na palavra tem tudo aquilo que eu e você precisa e que o Espírito que nos vivifica vai nos dar. É muito simples. Eu posso viver nesse mundo fazendo da minha maneira e do jeito que eu acho certo e achando que as pessoas têm que fazer do meu jeito. Tudo ok. Eu vou te falar para uma pessoa, a única coisa que é o meu dever é ensinar a verdade. E a palavra de Deus diz aqui, aqueles que inclinam para a carne é carne, aqueles que inclinam para o Espírito é Espírito. Se você está inclinado para a carne, está vivendo a vontade da carne, você não pode estar próximo de Deus. Mas quem vive a vontade de Deus é aqueles que estão inclinados para o Espírito. Mas o Espírito nos constrange. A gente ri e fala de tudo, mas quando fala da palavra, o semblante cai. Por quê? Porque o valor de Deus nos constrange. Eu estava conversando agora há pouco. Alguém corrige o filho dos outros? Ou o filho seu? Eu corrijo o meu. Quando eu corrijo os filhos espirituais, eu corrijo o meu. Eu estou falando, igreja, vou fazer isso.
e já estava sofrendo. Eu fui lá, cheguei lá, a mulher dele ficou muito feliz, que ela falou: eu sei que você trouxe uma palavra para mim. Eu falei para ela: o amor que você tem pelo seu pai te consolará, porque o seu pai não sofre mais. Esse é o consolo que a gente tem. A pessoa está sofrendo, ela morreu, eu amo aquela pessoa ao ponto de consolar, porque ela parou de sofrer. Porque quando eu quero uma pessoa sofrendo, eu não amo, eu estou sugando o amor daquela pessoa. Porque ninguém chora porque já morreu, a pessoa chora por ele que perdeu. Então a carne está morta, mas o espírito está vivo. Então enquanto nós vivemos segundo a carne, nós vamos estar sempre tristes. Mas quando nós vivemos segundo o espírito, nós estamos alegres. Quando eu cheguei no segundo velório, o povo falou isso: nossa, mas é inaceitável. O cara levantou, foi na padaria, pôs a mesa e deitou um pouquinho e não levantou. Meu sonho de consumo. Gente, meu sonho de consumo. Pensa, o cara não sentiu nada. Ele não fez nem um barulhinho, quer dizer, não sentiu dor. Ó, aí meu filho, ele pegou minha senha. Aí o povo parou de murmurar, começaram a rir, porque quem está inclinado para o Espírito vivifica. Tem amor suficiente para que possa amar a pessoa ao ponto de entregar ela. Eu entreguei meu pai, entreguei minha mãe, não porque eu não amava, amo eles até hoje, mas porque eu os amava e entreguei. Meu pai doente, eu falei: Senhor, eu entrego meu pai, porque eu sei que meu pai está sofrendo. E a partir de hoje, se o Senhor puder me atender, se eu puder ser ouvida agora, como pecadora, como uma pessoa pecadora, se o Senhor puder me ouvir, toma a vida do meu pai. Eu falei 10 horas da noite e morreu 2 horas da manhã. Meu pai não respirava mais. Ele respirava com oxigênio, assim mesmo, com muita dificuldade. E Deus levou meu pai. Eu chorei pela perda do meu pai. Era muito amiga do meu pai. Nós tínhamos muita coisa em comum, que era a fé. E quando foi minha mãe, a mesma coisa. Eu entreguei a vida da minha mãe. Minha mãe não dormia mais. Ela sentia dores, perturbações. E já tinha muitos dias. Aí eu levantei à meia-noite, peguei minha Bíblia e comecei a orar. E pedi a Deus: Senhor, salva minha mãe. Desliga minha mãe de uma vida material de carne. E eu ligo ela no céu, porque eu amo a minha mãe. E ela tinha aceitado Jesus. E daí 3 dias minha mãe faleceu, só esperou os irmãos despedir dela. Aí ela viu os filhos todos, era véspera do aniversário, no dia do aniversário ela estava internada, mas todo mundo foi ver ela. Aí no outro dia ela faleceu. Por quê? Ah, mas você é ruim demais. Por amor, eu entreguei. Agora você fala assim: eu amo minha mãe não pode morrer. Você não ama, não. Você ama você e não quer que sua mãe morra. Ah, eu amo meu pai, o pai está sofrendo, o pai está doente, o pai está acamado. Então você não ama seu pai. Porque se você amar, você não quer sofrer. Porque o Espírito vivifica. E o Espírito, quando a gente inclina para o Espírito, a gente tem um amor maior do que na carne. Porque eu amo na carne, eu quero a pessoa viva. Mas quando eu amo o Espírito, eu entrego a Deus o meu Espírito e o Espírito de todos que pertencem a Ele. Então nós precisamos inclinar para o Espírito. Nós precisamos viver uma vida reta. Todo mundo assim: o filho está acabando. O tempo está acabando. Jesus está voltando. Mas ninguém está preocupado com isso. Está todo mundo preocupado com o cabelo, com a unha, com a sobrancelha. Ai, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer uma dieta. Ai, eu tenho que viajar. Ai, eu tenho que comprar uma roupa. Ai, eu preciso de... Precisa? Não estou falando que não precisa. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo será acrescentado. Então eu
Quando a gente está inclinado para o Espírito, a gente tem liberdade, porque Ele está junto conosco. E a gente pode falar com Ele. A gente pode falar com Ele. Pode falar com Ele. Né? A gente vê Deus nas pequenas coisas. A gente vê Deus nas pequenas coisas. Eu vejo Deus quando eu vi Deus esse dia muito claramente no avião. Você está no avião, você está no mundo dele. Todo lugar que você está no carro, você está no mundo dele. Você está no avião, você está no mundo dele. Você está no barco, você está no mundo deles. Né? Estava viajando. Então quando o avião decolou e nós tínhamos que ficar muito tempo dentro do avião, já trocar de avião, o avião tem problema, o outro tem problema, entra e sai do avião, volta. E quando o avião começa a subir, há uma tempestade. E eles fazem uma turbulência para esse tratamento. O avião deu um baque. O avião deu um baque, inclinou para a esquerda, inclinou para a direita e foi fazendo assim até sair das nuvens e passar por cima das nuvens. Tinha uma pessoa junto comigo, acostumada a andar de avião, falou que não tinha medo de avião, não tinha medo de nada. Aí quando o avião fez isso, nós estávamos voltando no Congresso Nacional da Convenção, lá em João Pessoa. Quando o avião deu esse baque grande e continuou, a pessoa grudou na minha escadeira, estava do meu lado, e eu comecei a orar: Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos, eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor vai fazer a tua vontade. A pessoa gritava: não, eu não quero morrer agora, não faz a tua vontade. Dentro do avião, uma pessoa acostumada a viajar, entendeu? Aí eu orei. Quando passou a turbulência, nós passamos para cima das nuvens. Ela estava suadinha, gente, passando mal. A mulher podia torcer de tanto que ela subiu. Então, às vezes a pessoa está aqui, mas ele não sabe a grandeza de Deus. Quem deu o livramento? Deus, eu te dei. Simples assim. Então, você pode deitar e não levantar. Meu sonho cansou. Né? E pode também viver anos e anos, 100 anos, 100 e poucos anos. Na plenitude da vida. Mas isso quem decide é Ele, não tem perder, é a vida dele. Se você está no Espírito, você sabe que a sua vida é dele e você não vai preocupar. E naquele avião eu não preocupei. Então Deus, Ele cuida da gente nos dias do detalhe. Tem gente que tem medo de uma coisa, tem outro que tem medo de outra, tem outro que tem medo de outra, mas de tudo que você tem medo, a vela lança fora todo medo, porque se Deus não guardar você, como é que vai lembrar? O que você vai ver? Você está toda hora na mão de Deus. Não tem muito tempo, o moço caiu de bicicleta e morreu na hora. E aí? Eu traumatizo caminhando e morreu. Bicicleta. Deu uma tonteira, bateu a cabeça e morreu. Ele sabia, ele ia para ver que ele ia morrer, ele ia andar de bicicleta, ele andou de bicicleta a vida inteira. Não era uma pessoa velha. Esses dias um rapaz novinho, esses dias os jovens lá de governo ficou tudo apavorado. Teve um menino da igreja que começou a passar mal, teve muitas dores no peito e achou que estava infartando. Porque o rapaz infartou. Sentiu a dor no pé, andou de bicicleta, chegou a dor no peito, ainda estava resistindo. Aí foi fazer uma caminhada, achando que era mais preso, caiu e morreu. E aí? A morte física, ela não escolhe dia nem hora e nem você escolhe. Agora, a morte espiritual é uma escolha nossa. Depende de onde você inclina. Ah, mas eu não dou conta. Deus não permite uma aprovação maior que você pode suportar. A Bíblia fala. E eu tenho que revelar a Bíblia. E a Bíblia nos revela. Amém? A respeito do Espírito. Amém? Em Tiago 4,4 diz assim. 4,3. Depois vocês abrem. Pedi e não recebereis, porque pedi mal, para esbanjarem em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade
Então agora eu posso exigir de vocês mais. Aí meu neto virou e falou assim: vó, só não tem que cobrar de mim com 18. Pelas minhas amizades, só não vê a minha idade. Porque ela ficava com o pé dos menores e vai brincar com os menores. Eu não fica na roda dos da idade dele. Então, me julga pelos meus amigos. Então, quando ele falou isso, me deu uma referência. Porque a maldade não está no mundo. A maldade está dentro das pessoas. E a maldade é a força que você inclina para a carne e o inimigo de Deus te dá a direção. Nós temos só duas vozes de comando: ou Deus ou o inimigo. Você tem que saber qual a voz de comando você está seguindo. Então, a gente precisa entender e constituir uma amizade com Deus através do Espírito Santo. Inclinar para o Espírito e viver uma vida do Espírito. Hoje as igrejas não pregam muito de Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é o motor que move a igreja. A igreja é eu e você. E o Espírito não habita em templo sujo. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. É o que a palavra me governa. É da onde eu estou ouvindo a voz de comando. Se eu estou inclinada para ouvir a voz da carne, é a voz do mundo inimigo de Deus. Mas quando eu estou inclinado para o Espírito, escuto a voz do Espírito, eu estou ligada no céu. Porque não adianta desligar as coisas. Nós somos compostos. Tudo para Deus é três. Deus é três em um. E nós também somos três em um. A primícia da criação de Deus. Os animais e a alma vivente, mas nós somos corpo, alma e espírito. A palavra de Deus diz que quando nós morremos a carne volta para o pó, que é pó. A alma é intermediária e aquilo que ela trabalhou leva o nosso espírito a Deus, porque nós voltamos para Deus, para o juízo eterno. Ou você vai absolvido ou condenado. Só tem dois extremos. Não tem mais ou menos. Não tem purgatório. Não tem remediar. Não tem mais ou menos. Quase salvo, totalmente perdido. Então, se eu sigo a palavra e inclino para o Espírito, eu busco a salvação. Mas quando eu inclino para a carne, eu busco ser inimigo de Deus. E eu queria fazer uma pergunta aqui: quem convidaria o inimigo para casa? Você convidaria o seu inimigo para banquetear com você? Ou você convida o amigo? Você convida um amigo. Ninguém convida o inimigo. Quem convidar aí fala comigo que está nem naquilo que eu penso. Amém? Quem convida o inimigo está num grau muito elevado de santidade com Deus. Ninguém convida o inimigo. Então, quem não for amigo de Deus não vai ceiar com ele. Não adianta eu cantar bonito. Não adianta eu pregar bonito. Não adianta eu entregar toda a minha vida para a obra. Isso não me salva. Quem salva é Jesus Cristo. Pela obediência à palavra. Todo pecado confessado e arrependido é perdoado. Porque Deus conhece o meu e o seu coração. E hoje estou muito preocupada. Eu assisti um filme da Patrulha Canina. E Deus tinha falado comigo e confirmou no filme infantil. Mas não sabe o que é isso? Eu estava num lugar porque era necessário. E estava passando o filme da Patrulha Canina. E tinha uns
ser do mal que atraiu o meteoro para ganhar força e poder. E o meteoro se tornou uma ameaça para as vidas humanas. E Deus tinha me falado a questão, porque tem mais de 11 anos que eu prego sobre o chip da besta, que é o celular. Agora o povo começou a pregar, mas tem 11 anos que eu prego isso, que é na mão e na testa. Não vai cortar o seu, ninguém vai deixar cortar, colocar no chip, mas ele já está aí. E também Deus falou comigo, vocês estão vendo a temperatura? Deus falou comigo que a temperatura ia aumentar. Vocês estão vendo a temperatura alta. Então, as últimas temperaturas, a temperatura mais alta dos últimos tempos, então, mas quem está atraindo essa temperatura é o ser humano. Sabe essas placas para atrair a energia solar? Atrai a força do sol. E a temperatura vai aumentar, porque está atraindo o sol. Então, a temperatura não tirou. Deus falou que a temperatura, Deus falou comigo que a temperatura ia aumentar por causa das placas solares, assim que começou a colocar energia solar. Mas eu não tive coragem de falar, e eu pedi perdão a Deus que eu não tive coragem de falar. Hoje vamos orar para que a nossa geração possa sobreviver a esse atrativo do sol. E por isso nós precisamos inclinar para o Espírito, estar totalmente voltado para Deus e não pedir coisa para nós esbanjarmos nossos deleites, mas pedir sim aquilo que é necessário para toda a humanidade. Catástrofe é o sinal dos tempos, mas nós podemos clamar ao sangue de Jesus para que tudo mude hoje para nós e para a nossa descendência. Amém? Porque nós estamos tão preocupados com hoje que nós estragamos o dia de amanhã. Vamos nos preocupar em orar e pedir para o lado do Espírito, para nós ter amizade com Deus e chegar diante dele com clamor e súplicas para que ele possa mudar a nossa história. Porque ele diz: se orares e arrepender dos seus maus caminhos, virei e sararei a sua terra. Não é isso? Mas quem que está clamando? Você está pedindo o quê? Deus me dá saúde, Deus me dá isso, Deus eu preciso disso, Deus eu preciso assim. Deus como o gênero da lâmpada. Não é assim, Deus não é assim. Você tem que clamar a Deus. Se você conhece a palavra, está aí. Antes de você conhecer esse tempo desse calor, você não precisaria orar. Mas agora, de hoje em diante, você é responsável em orar para que Deus reverte a situação da nossa terra para nós e para a nossa descendência. Amém? Porque nós que estamos sofrendo, olha as árvores verdinhas e nós derretendo, e nós doentes. Por quê? Porque nós esquecemos de Deus. Vamos inclinar para o Espírito, para nós ser amigos de Deus e clamar, não para os nossos próprios deleites, mas que Deus possa mudar a história da humanidade. E se aqueles que quiserem, vai ter a vida transformada e a terra sarada, porque nós precisamos disso. Vamos buscar a Deus. É tempo de vivificar no Espírito, não estarmos mortos. Não estamos querendo só para aqui, agora e para mim, mas que nós queiramos para que nós e a humanidade tenham uma terra sarada, principalmente nós que moramos no caminho de Deus. Precisamos clamar, precisamos orar. Nunca vi a água do rio quente como está. Nunca. Se a água do rio, eu falei, se a água do rio te esquentar igual no chuveiro, nós vamos morrer. Mas a água do rio está quente igual no chuveiro. Quantas vezes eu falei isso? Quantas vezes eu falei isso? Vou fazer, a água do rio está muito fria. Eu falei, a água do rio é fria, a água quente é no chuveiro. O dia que a água do rio estiver quente, ele está perto de nós morrer. E agora a água do
a mesma temperatura da água do chuveiro. Isso não é novidade para ninguém. Nós precisamos crer, nós precisamos pender para o Espírito e clamar. E clamar. Clamor é mais do que oração. E clamar. E derramar. E orar. E jejuar. E posicionar para receber. Porque Ele pode. Nós seguimos um Deus que pode. E todo mundo tem que diminuir, não tem jeito não. Então, para nós não tem, mas para Deus tem. Para nós tem, mas para nós nunca teve. Mas para Deus tem. Nós somos incapazes de mudar o tempo. Nós somos incapazes de fazer uma árvore produzir. Nós somos incapazes de fazer uma árvore crescer e florescer e frutificar. Mas o meu Deus, Ele consegue fazer tudo isso no tempo dele, na hora dele e com muita facilidade, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente e Ele sabe tudo que está dentro do nosso coração. Por causa, a ciência aumenta, por causa do multiplicar das ciências, que é o estudo, o amor de muitos esfriará. Porque uma pessoa falou que como ia discutir, como eu falei com vocês. Então ele está colocando o estudo da terra mais valoroso do que o Espírito Santo. Não tire o Espírito Santo da sua vida. Não entristeça o Espírito Santo. Não seja amigo do mundo. Viva no mundo, mas não conformemente esse mundo. Esse mundo já é do maligno. E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E te prepara, porque Jesus está voltando. Mas dá tempo de sarar a nossa terra. Dá tempo dele vir nos buscar antes que a gente pereça junto com aqueles que querem perecer. Porque Deus só age se nós quisermos. Cada um tem livre-arbítrio, direito de escolha. Mas a partir de hoje, você está na responsabilidade de clamar a Deus, de buscar a Deus, de intensificar, para que Deus possa sarar a nossa terra, para que Deus possa nos dar entendimento que Ele é maior do que tudo, e que Ele pode todas as coisas, e que Ele sabe tudo o que estamos pensando e imaginando. Que o nosso coração, como cantou aqui, o coração é dele, não deixa na metade do seu coração. Para de querer suas vontades, para de querer inclinar a carne. Viva aquilo que Deus tem para você. Inclina para o Espírito e deixa Deus operar. Todo mundo hoje aprende todas as pregações. Você não precisa ver nada, fica animado. Deus não vai fazer nada daquilo que é para você e para mim fazer. Ele já fez. Agora é eu e você. Buscai ao Senhor enquanto pode achar. Clame a Ele. Busca Ele, arrependa e viva a vida em abundância que Ele tem. Eu não posso reclamar de calor. Eu tenho boa geladeira, eu tenho ventilador, eu tenho climatizador, eu tenho o que eu quiser. Mas eu não estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com uma humanidade caída, que eu preciso ensinar para que possa entrar no caminho que é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida para ir para o céu, porque lá não há choro, não há dor, não há tormento. É lá que nós vamos morar. É lá que você precisa ir. É lá que eu preciso ir. É lá que eu preciso contemplar a face de Deus e glorificar Ele. Em espírito glorificado. Porque na carne nós somos incapazes de glorificar o Senhor como Ele merece. Nós somos incapazes, mas se nós estivermos com o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Deus atenderá os nossos clamores, a nossa oração, se nós arrependermos. Se nós arrependermos, porque não há assim que é um justo, não há ninguém que não tenha pecado, mas há duas diferenças. Há quem peque e arrepende e volta para os braços do Pai. Mas é aquele que quanto mais contamina, mais quer contaminar, porque vive os prazeres, os deleites da carne e está inclinado para a carne. Precisamos ser purificados todo dia no Espírito, porque é Ele que nos mantém acesos. Ele nos mantém acesos.
aquilo que é necessário fazer. Eu vinha para cá sexta-feira, tudo programado. Na quinta-feira o pastor cancelou o congresso de homem. Ontem o congresso de homem funcionou, mesmo que a energia não tinha energia. Foi fervoroso. E aqueles homens adoraram o Senhor naquele lugar. Aquele lugar até tremeu, sem energia elétrica. E tudo ocorreu lindo. Foi lindo o congresso de homem. Por quê? Porque o Espírito vivifica. Se fosse outra pessoa que não tivesse inclinado no Espírito, falava, se ele que é pastor, ele cancelou, quem sou eu para fazer? Eu não faço nada. Mas o meu Deus faz. Amém? Meu Deus faz. Porque nós temos que fazer o necessário. E quantas vezes as pessoas prometem para Deus que vai fazer, mas quando qualquer coisinha dá errado, quando escuta qualquer palavra, não vou fazer nada. Não é de Deus não. Se fosse de Deus, ninguém ia me perseguir, ninguém ia falar nada. Pois é, quando muda com perseguição, é que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, dia após dia. Não decline para a carne. Não seja amigo do mundo. Aprenda a viver na dependência de Deus, sendo amigo de Deus, cheio do Espírito Santo. Tem hora que dá vontade de voar. Quando eu sinto a presença dele, me dá vontade de ir para ele. Por quê? Porque a amizade, quando a gente tem muita amizade, muito amor, a gente quer estar junto. Comece a amar Jesus em primeiro lugar. Conheça ele na intimidade. Inclina nos braços dele. A Bíblia diz que ele tinha um discípulo que ele mais amava. Queira ser o discípulo que Jesus mais ama. Recline a cabeça, confia nele, para que você possa ter a plenitude da vida no Espírito e a vida eterna, porque Deus é pleno, absoluto, e sabe todas as coisas, e pode todas as coisas. A pessoa fala assim, eu tenho muita fé, então por que está com a vida ruim? Não tem. Porque quando a pessoa tem, o justo viverá pela fé. Somos justificados pelo sangue de Jesus. E quando somos justificados pelo sangue de Jesus, nós temos uma vida plena. Nós temos a plenitude que já habita em nós e que durará até a eternidade. A plenitude do Espírito Santo, para que nós possamos, com sabedoria e graça, viver a vontade dele. Amém? Então, tudo que você fizer, inclina para ele. Tenha uma vida plena. Aprenda que Deus é sobre tudo. Aí a pessoa fala assim, mas eu já faço isso. Está me comprando. Mas eu já faço assim. Mas tem amor? Tem renúncia? Tem amor? Porque depois de Jesus o que predomina é a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. E sem amor nada vale, até 1 Coríntios 13. Então nós precisamos entender quem está liderando a minha vida. Qual a voz de comando? Para onde estou inclinado? Estou vivendo por vista por fé? Quero Deus ou quero o mundo? São perguntas que você tem que responder para você mesmo. Olhe no espelho virado para o lado. Vê se você vê o celular, você vê você aqui dentro. Faça isso. Mas nem de vez em quando não. Você tem que nascer de novo todo dia. Criança reclama do calor, recém-nascido, está fazendo calor, está fazendo. Não.
morre para o mundo, você não murmura. E quando você não murmura, você cada dia mais vai se aproximando de Deus e vivendo a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Para de pensar que você é único. Deus é o Deus de todos. Tem muita gente que vai no culto e vai assim, falou para mim que conhece minha vida. Não! Deus não trouxe cada um aqui para falar para um. Se ele tivesse falar para um, chamava um. Você trouxe cada um de nós que está falando comigo, cada um está aqui, até para a Jéssica que está aqui. Ó. Às vezes está querendo até dormir, mas ele puseram ali. É porque ela precisava dessa palavra. Ah! Vocês acham que Deus é bobo? Engana-te. Deus sabe todas essas coisas. Ele reuniu nós aqui nessa noite para dizer para nós: seja meus amigos. Para ser meu amigo, obedeça os meus mandamentos, siga os meus preceitos, sereis meus amigos. Obediência. Seja amigo de Deus. Inclina para o Espírito e viva uma vida reta. Deus não ia reunir aqui ninguém, porque Ele não investe naquilo que não vai produzir. Então, se Ele trouxe você nessa noite, é para você inclinar para o Espírito a partir de hoje e ter uma vida diferente, para que você possa clamar a Ele e Ele te ouvir quando você clamar, quando você orar e buscar e converter todo dia, para que Ele traga a cura para a nossa terra, para a nossa mente, para o nosso coração. Mente doente por causa das redes sociais, mente apavorada por causa da rede social. Mas a nossa mente tem que estar ligada, nosso espírito tem que estar inclinado para o Espírito de Deus, que nos leva a ter a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento humano. Amém? Fique em pé, vamos orar, pedindo a Deus graça e sabedoria, porque eu podia pregar aqui a noite toda e começar a falar com vocês, cutuquei. Eu não estou aqui para cutucar ninguém, mas eu creio que o Espírito Santo vai cutucar vocês com essa palavra. Isso não é hoje só, não. É hoje até a eternidade. Amém? Quando nós chegar no céu, vai falar assim: ei, aquela palavra. Ei, aquela palavra. Glória a Deus por isso. Amém? Soberano Deus e Pai, feche seus olhos, olha para dentro de você mesmo, comece a pedir a Deus para arrancar tudo aquilo que você pede dos seus prazeres, para você clamar a Ele, arrepender dos maus caminhos e voltar para Ele com dignidade, com graça, para viver no amor de Deus, sendo amigo de Deus, para que nós possamos chegar diante dEle com fé, rompendo em fé, para que a fé que nós temos nos justifique no sangue de Jesus. E que a nossa intimidade e o nosso inclinar no peito de Jesus a partir de hoje possa nos dar segurança para que nós venhamos a clamar a Deus e Ele possa sarar a nossa terra, e Ele possa sarar a nossa família, e Ele possa sarar a nossa cidade, que Ele possa sarar a nossa nação, que Ele possa sarar aquilo que precisa ser sarado no corpo, na alma e no espírito. Pai santo e amado, vai varrendo no nosso meio toda incredulidade, todo erro, toda finalidade, toda dureza de coração, e coloca o Teu Espírito Santo para operar em nós e através de nós, para que nós possamos clamar. Pai, venha sarar nossa terra. Pai, venha mandar o refrigério, a brisa, venha mandar chuva seródia, chuva de bênção, chuva de água, chuva de amor, chuva de perseverança, em nome de Jesus, na esperança da bendita salvação, que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo, inclinados no Espírito, para viver uma vida nova e reta no Senhor, para obedecer os Teus mandamentos, guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra ela. Pai, envolve essa igreja no Teu amor, tem misericórdia de nós e nos livra da condenação eterna. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, eu profetizo sobre essa igreja a prosperidade espiritual, financeira, emocional, sentimental, familiar, que a tua graça e o teu poder invadam o coração e a mente, que cada um hoje possa ser transformado no teu poder, de inclinado para a carne, para inclinado no espírito, e viver uma vida de prioridade na tua casa, na tua bênção, no teu amor, para viver a vida e a abundância que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, obrigado por nos escolher, obrigado por nos dar a disponibilidade de atender o
pureza de coração, toda integridade, dá força e perseverança, ajude a vencer o mal, dá, Pai, que nós sejamos resistentes ao inimigo, para que ele possa se manter em retirada. Pai, em nome de Jesus, dá perseverança na prática do bem, para fortalecer o amor do Senhor e viver com o Senhor a eternidade em Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, toma nossa mente e nosso coração, dá-nos o entendimento necessário para viver segundo a tua vontade, ó Pai. Sabedoria e graça, para que nós possamos entender por quê, para quê, de onde eu vim, para onde eu vou e aonde eu quero chegar. Por isso, ó Pai, dá a cada um de nós firmeza no nosso passo e perseverança para chegarmos rumo ao céu, na eternidade, para te ver passo a passo, em nome de Jesus.